Bom dia a todos. Hoje é dia 20 de setembro de 2025. Continuaremos a leitura do livro do Daniel Burkhardt, Nova Consciência, Altruísmo e Liberdade. É o nosso terceiro encontro. O Ronaldo e a Márcia Lucena não estão presentes, mas contamos com a força da Lúcia Casoy, que vai fazer o verso para nós e, na sequência, a Cíntia inicia a leitura. Obrigada, Lúcia. Obrigada, Cíntia. Bom dia a todos. Esse é um verso para essa época de Micael. Espírito vencedor, flameja a impotência das almas hesitantes. Queime o egoísmo, acenda a compaixão, para que o altruísmo, a corrente vital da humanidade, brote como fonte do renascimento espiritual. Deu para escutar? Às vezes a minha internet deu. É muito bonito porque esse verso fala do altruísmo, né? Sim, muito bom. Obrigada, Lúcia. De nada. Cíntia, É, qual era a página mesmo? vinte e Só um. para. O terceiro capítulo. Quais são as características e os desafios da nova consciência? Uhum. Então, item 3. Quais são as características e os desafios da nova consciência? O calcanhar de Aquiles da alma da razão é o pensamento materialista que nega a realidade espiritual, a qual corresponde à outra metade da realidade global da nossa existência. Nesse sentido, a visão materialista se revela cada vez mais como um preconceito dogmático que não conseguirá se manter perante os eventos que estão emergindo na alma humana. A crença materialista não procura entender a outra metade de nossa existência, o lado espiritual, e simplesmente nega a sua existência. Mas apenas somos inteiros quando fazemos parte dos dois mundos, o espiritual e o material. A discussão acalorada entre criacionistas e evolucionistas é uma típica discussão da alma racional, uma discussão infrutífera. Para a ciência materialista, o homem não passa de um animal racional. E os criacionistas defendem as informações presentes na Bíblia, de acordo com sua própria interpretação, e mostram uma atitude bastante fundamentalista. Lamentavelmente, não conseguem elevar a visão acima de seu dogma unilateral, a ponto de descobrir que os dois têm parte da verdade, mas apenas parte. A verdade em si pode ser encontrada com o advento do pensamento holístico, ou integrado, que encontra no homem seu lado material e seu lado espiritual. O pensamento integrado é a primeira porteira para a alma da consciência. A conquista da alma da consciência é o grande teste da humanidade, no intuito de criar as condições para prosseguir em seu desenvolvimento sem a interferência direta dos deuses, os quais a conduziram até aqui. Hoje, a nossa liberdade exterior chegou a tal ponto que podemos decidir, inclusive, a nossa própria extinção. Mas ainda não conquistamos a liberdade interior. Somos ainda guiados por cobiças, compulsões, vaidades, mentiras, etc., que se manifestam com ímpeto crescente
por causa da perda dos preceitos morais. Rudolf Steiner revela que a tarefa da alma da consciência é elevar nosso lado instintivo para a clara consciência. Esse fato torna a nossa travessia especialmente perigosa, porque não somos mais guiados pelos deuses, mas, até desenvolvermos a consciência necessária, somos guiados por nossos egos, impulsos e cobiças, os quais ainda não aprendemos a conduzir de maneira consciente, e os quais se manifestam no âmbito social de maneira cada vez mais descarada, conforme mostrado na introdução. Conforme Rudolf Steiner, os fenômenos com os quais a alma da consciência tem de lidar são o egoísmo exacerbado, o isolamento social, a solidão, e a inclinação para o mal. Ver o anexo 2. Vamos ler, né, o anexo 2? Vamos, mas antes, pode falar, Lúcia. Não, é exatamente o que você vai falar. Pode falar. Oi, não entendi. Travou um pouquinho. Eu ia falar o que você vai falar, pode falar. Não, eu vou perguntar aqui que se tem algum comentário, alguma reflexão, algum compartilhamento do que nós lemos até agora. Eu ia perguntar a mesma coisa. Então, habilitem-se. Talvez a pergunta possa vir de uma outra maneira, que é o que vocês sentem como resultado da nossa cultura materialista e se dentro da alma, o que vocês percebem desse egoísmo, desse isolamento e dessa inclinação para o mal? Eu percebo assim que as pessoas, essa parte do ego está muito forte, que isso até reflete nessa polaridade que a gente vê hoje, né? Porque a pessoa acredita naquilo que ela enxerga e ela defende isso de uma maneira muito unilateral. Então, a impressão que dá é que esse lado espiritual e material que devem coexistir, parece que está ficando cada vez mais difícil, porque precisa de uma abertura, né? Precisa de um entendimento, de um olhar, assim, eu não sei tudo, eu estou num caminho de aprendizado, e a impressão que eu tenho é que, pelo menos no que eu percebo, assim, ao meu redor, é que as pessoas, a grande maioria, está certa de que aquilo que elas sabem é o que existe, e pronto, né? É o que, não sei, é a minha impressão. Sim, com certeza, a gente vive esse momento bacana que explica que esse é o resultado dessa grande tarefa, que é a aquisição da alma da consciência, né? Nesse momento que ainda Lúcia, a gente... talvez se você tirar a imagem, obrigada. Então, exatamente isso, né, que a Marta falou, mas talvez isso seja resultado dessa grande tarefa de construir essa alma da consciência que o Steiner e o Daniel nos esclarece, né? Qual é a grande tarefa que ele coloca aqui, né? Da alma da consciência? E é difícil. E nesse sentido, o que a gente percebe também dentro da gente?
Porque tem uma percepção do que ocorre lá fora, no externo, e uma outra percepção do que ocorre internamente, né? Em cada um de nós, né? É interessante que continua, que nós terminamos a leitura anterior com aquela sensação de que surgem muitas perguntas, né? Então, entendo, eu sinto assim, que é um convite para muita reflexão, para autoobservação, né? Também para a gente chegar a uma compreensão disso, né? Eu penso assim que quando a gente pensa na alma da consciência, né, que o ser humano já está numa uma parte de se de interagir com o mundo através das ideias, né? Não é mais a parte física. E aí, quando ele falou, né, do isolamento, da solidão, eu fico sempre pensando que quando a gente está nesse lugar do isolamento, da solidão, a gente meio que se torna autossuficiente, né? Então a gente começa a desenvolver estratégias para não precisar mais de ninguém. Só que justamente a, do meu ponto de vista, né, quando a gente está nesse lugar de não precisar e de ser autossuficiente, a gente também, se a gente não percebe com a gente que a gente precisa de alguém, a gente começa a considerar que o outro também tem que ser assim, autossuficiente, não precisa de ninguém, né? E isso é o que afasta as pessoas, porque aí você passa a não enxergar, né? Como a Marta falou, né? Você começa a ficar muito fechado em si mesmo, falar, não, eu é que sei, eu provei, eu dou conta, né? O outro também, então também. E aí acabou justamente esse lugar da alma da consciência que é de estar junto nas ideias, né? Que é de ter essa abertura, assim. Não sei, assim, uma parte disso, eu acho. Sim, e a solidão também implica a gente perceber que estamos separados dos deuses, né, da condição divina, né? Isso também é um motivo de solidão, né? E agora a gente tem que desenvolver essa autonomia, mas de uma forma de para elevar a consciência, né? Para elevar a consciência e a gente mesmo conseguir essa condução espiritual, né? É um grande desafio. Então, podemos seguir na leitura? Ninguém mais por Eu comentar? ia falar que a capacidade de dialogar, de escutar o outro, é que nos ajuda a pensar e a refletir junto, né? E isso está muito, muito pouco. A gente está se envolvendo com a tecnologia e esse desafio é grande de estar elaborando, de estar refletindo, de estar parando para observar o mundo lá fora, o mundo aqui dentro. Esse espaço vai nos ajudar se a gente fizer isso. Tudo bem. Podemos seguir? Anexo 2, sintomatologia da história. A GA é o 185, em Dorna, 26 de outubro de 1918. A alma da consciência confronta-se com dois mistérios. A. O mistério do mal e B. O mistério da morte. Esses dois mistérios estão interligados. Quando nos perguntamos o que é a morte, a ciência moderna tem uma resposta simples. A morte é a ausência de vida.
Mas para a ciência do espírito, a resposta não é tão simples assim. Primeiro, precisamos diferenciar a morte do homem da morte de qualquer outro ser vivo. No cosmo, existem forças, impulsos, que também atuam sobre o homem e que provocam sua morte. Mas não podemos dizer que essas forças existem para provocar a morte do homem. Um exemplo: sabemos que, com o tempo, uma locomotiva provoca o desgaste dos trilhos, mas não podemos dizer que a locomotiva foi criada com o objetivo de desgastar os trilhos. Ainda assim, ela provoca esse desgaste como efeito secundário. A mesma coisa acontece com as mencionadas forças cósmicas. Elas não existem para causar a morte do homem, mas para capacitá-lo a desenvolver sua alma da consciência durante a quinta época pós-atlântica. Em épocas anteriores, elas tinham outras funções. É preciso deixar claro que as mencionadas forças cósmicas não trazem a alma da consciência para o homem, mas trazem para o homem a capacitação necessária para que ele possa desenvolver a sua alma da consciência. Da mesma maneira, podemos descrever os mistérios do mal. Também aqui, podemos afirmar que as forças do mal não têm a função primária de conduzir o homem para atos do mal. Trate-se novamente de um efeito secundário. Se as forças da morte não existissem no cosmos, o homem não poderia desenvolver a sua alma da consciência. Na continuação de seu desenvolvimento, ele não poderia receber, da maneira como deve, as forças da personalidade espiritual, do espírito vida e do espírito e do homem espírito. O homem precisa passar pela alma da consciência a fim de poder alcançar os estágios posteriores. Para isso, ele deve integrar em seu ser as forças da morte durante a quinta época pós-atlântica, a qual irá durar até meados do quarto milênio, a qual irá durar até meados do quarto milênio. Isso ele pode conseguir. Mas ele não pode integrar as forças do mal em seu ser da mesma maneira. As forças do mal possuem características que impossibilitam ao homem conseguir a integração delas da maneira como ele integra as forças da morte atualmente. Isso será possível apenas na época de Júpiter. Podemos dizer que, atualmente, as forças do mal agem de uma maneira menos intensa. Mas, quando queremos conhecer essas forças de uma maneira mais íntima, não devemos olhar para os efeitos externos que elas causam. Devemos procurá-las lá onde elas existem, em sua essência, e onde atuam como devem atuar. Porque as forças do mal que atuam no cosmos também atuam no homem. Aí começa algo que posso expressar apenas na esperança de ser entendido com a mais profunda seriedade. Se queremos conhecer o mal no homem, não devemos olhar para os atos maléficos que acontecem na sociedade, e não devemos olhar para as consequências desses atos, mas devemos olhar para as inclinações para o mal. Devemos nos abstrair totalmente das consequências do mal e olhar apenas para as inclinações para o mal. Diante disso, podemos nos perguntar: em quais pessoas atuam as inclinações para o mal? Obtemos a resposta ao tentar passar pelo guardião do limiar e conhecermos verdadeiramente o ser humano. E a resposta é a seguinte:
encontramos as inclinações para o mal no subconsciente de todos os homens acho que ele quis dizer desde o início da quinta época pós-atlântica. A entrada do homem na quinta época pós-atlântica significa que ele absorve em si as inclinações para o mal. De uma maneira mais radical ainda, mas absolutamente verdadeira, podemos dizer o que segue. Quem passa pelo limiar rumo ao mundo espiritual tem a seguinte experiência: não há crime no mundo que não exista não há crime no mundo que não exista no subconsciente de todos os homens que vivem na quinta época pós-atlântica como inclinação. Se em um ou outro caso a inclinação conduz para um ato criminoso ou não, isso depende de outras circunstâncias além da inclinação em si. Então surge a pergunta: o que intencionam as forças que produzem as inclinações para o mal no homem? Elas não existem no cosmos para que o homem pratique maus atos na sociedade. Assim como as forças da morte não existem prioritariamente para que o homem morra. As forças do mal não existem prioritariamente para que o homem pratique atos criminosos. Elas existem no cosmos para que, quando o homem desenvolver a sua alma da consciência, ele possa receber a inclinação para a vida espiritual da maneira como já caracterizamos ontem. As forças do mal atuam no cosmos. O homem precisa absorvê-las. Ao absorvê-las, ele implanta em si o germe para poder vivenciar a vida espiritual em sua alma da consciência. Se o homem não absorvesse as inclinações para o mal, ele não poderia, com base em sua alma da consciência, ter um impulso para absorver o espírito que, a partir de agora, precisa frutificar toda a vida cultural. E devemos nos perguntar: o que vai acontecer com essas forças, as quais, em sua forma caricatural, se apresentam nos atos maus dos homens e que em nossa época são, ao mesmo tempo, as forças que produzem as inclinações para o mal no homem? O que vai acontecer sob a influência dessas forças no desenvolvimento da humanidade? Ao falar dessas coisas, precisamos nos aproximar muito do nervo central da evolução da humanidade. Todas essas coisas têm uma relação com as fatalidades que atingiram a humanidade ultimamente. As fatalidades que atingiram a humanidade nos últimos tempos são apenas o prenúncio de fatalidades ainda muito maiores. Mas os prenúncios apontam muitas vezes para o contrário daquilo que deverá realmente acontecer. Isso não deve gerar pessimismo, mas servir como motivo para acordarmos. Cíntia, só um pouquinho. Algum comentário, alguma pergunta, algum compartilhamento desse trecho? Lúcia quer falar sobre. Texto de Steiner, né, gente? Então, é sempre muito denso, tem sempre muito conteúdo. Ele aqui está falando de coisas que precisa ter um background, né? Alguma visão já das várias encarnações planetárias, né? Porque ele fala de Júpiter, né? Que é a próxima encarnação planetária. E ele fala dessas forças que são as forças adversas, né? A gente sabe que atuam atualmente, começa a atuar na alma da consciência, né? Principalmente as forças materialistas, as forças arimânicas, que são as forças do mal, né?
Então, pode haver alguma pergunta de algum conceito assim antroposófico da evolução da humanidade, que a pessoa ainda não está completamente inserida. E essas perguntas são super bem-vindas, porque cada vez que a gente toca nos fundamentos da antroposofia, ajuda a gente a compreendê-los melhor, né? Então tem esse lado, né? E tem outro lado também, que é esse olhar espiritual muito abrangente, né? Que é também muito difícil de entender, é Steiner, né? Que é qual é o objetivo principal dessas forças, né? Que são as forças da morte e as forças do mal, no processo de evolução da humanidade, né? Então, as forças da morte já estão na gente, porque a gente morre a todo momento, né? Então, especialmente depois dos 35 anos, a gente começa realmente a morrer, né? E são forças de metamorfose, né? Que possibilita essa transformação do físico em consciência, né? Vai se transformando, né? A nossa força etérica vai se soltando dessa tarefa física e tem a possibilidade da ampliação da consciência, né? A partir da morte, né? Do morrer. Então, é muito bonito quando ele diz que é necessário morrer para que a gente possa se abrir para o mundo espiritual. Também é necessário essa vivência do mal, porque só vivendo o mal que a gente pode, em liberdade, aí se trata, né? Os seres espirituais não estão mais com a gente, se trata da gente escolher o caminho espiritual, escolher o caminho do bem no confronto com o mal, né? Enfim, tem muito assunto aí dentro desse pedacinho dessa palestra, né? Mas a Marta levantou a mão, né, Marta? O que que é? Não, aqui eu ia falar justamente o que você falou, que é a oportunidade da escolha em liberdade, né? Mas é duro, né, que a gente tem que perceber que em todos nós tem essa inclinação para o mal. Tem alguns seres humanos que realizam, outros que não, mas essa inclinação está na gente. E a gente não realiza justamente por esse trabalho da consciência que transforma os instintos em clara consciência. Então, a gente não vai, né, meter uma faca em ninguém porque a nossa consciência não permite. Mas a gente tem que considerar que alguma vez a gente teve a vontade de fazer isso, né? É uma verdade que a gente tem que assumir, né? O mal está em nós, em todos nós. E ele faz parte desse processo de evolução, né? É difícil, né? Esse reconhecimento do mal em nós, ele é chocante. Eu tive uma vivência disso há um tempo atrás, não há muito tempo, que eu fui dormir com uma questão, uma situação, o mundo, né, é mal, as pessoas são horríveis, mas quando eu acordei, o primeiro pensamento que veio foi: o mundo não é mal. O mal, aliás, o mundo pode ser mal, mas o mal está em mim. Foi um choque tão grande de falar, como assim? De ter esse reconhecimento. Meio que assim, acho que é assim, eu sei que o mundo é mal porque eu reconheço, ele está em mim. Eu Ah, reconheço. É muito chocante, é uma situação muito desconfortável, mas creio que seja, né, que foi um passo para essa observação e ir fazendo um trabalho, né, de autoobservação, de autodesenvolvimento, para ir buscando o lado luz.
Bacana, Cris. Para quem quiser entender melhor esse processo, tem um livro do Prokofiev, que é O Confronto com o Mal e a Pedra Fundamental do Bem, né? Que Uhum. é um livro difícil, porque ele coloca na consciência todas essas forças que atuam em nós, né? Mas é muito esclarecedor e traz, inclusive, ferramentas para como a gente possa confrontar com isso, superar isso, trabalhar isso, né, dentro da gente, especialmente com a pedra fundamental. É. Esse, Nina. É, a Nina está mostrando. Obrigada. Muito bem. Continuamos. Cíntia caiu. Ah, voltei. Vamos andar mais um pouquinho? Vamos. Se partirmos de um exemplo concreto, poderemos entender melhor do que se trata. Vejam, já falei ontem, um impulso importante no desenvolvimento da humanidade, na época da alma da consciência, deve ser o crescimento do interesse que um homem tem para com o outro, como eu expliquei ontem. Esse interesse de um para o outro deve crescer para o restante de toda a evolução terrestre e deve acontecer em 4 áreas principalmente. A primeira área é a seguinte: o homem, ao se desenvolver em direção ao futuro, deverá enxergar seus contemporâneos sempre de outra maneira. Mesmo que já tenhamos passado por 1/5 do tempo da alma da consciência, o homem ainda tem pouca inclinação para a maneira como deverá enxergar o outro. Os homens ainda se olham de tal maneira que não enxergam o mais importante no outro. Nesse sentido, os homens ainda não aproveitam plenamente o que lhes foi transmitido ao longo de muitas encarnações por meio da arte. Por meio do desenvolvimento da arte, podemos aprender muito. Não podemos negar, quando praticamos sintomatologia, como sugeri nestas palestras, que a criação e a apreciação da arte encontram-se, quase em todos os ramos, em declínio. Todas as tentativas das últimas décadas mostram, para quem tem sensibilidade, que a arte se encontra em uma fase de declínio. A característica mais importante que a arte deve manter ao longo da evolução da humanidade em direção ao seu futuro é a de educar os homens para determinado entendimento do futuro a partir da arte. Toda arte tem algo em si que pode levar a um conhecimento mais profundo do homem. Naturalmente, cada caminho artístico se ramifica das mais diversas formas e tem seus efeitos colaterais. Quem se aprofunda realmente nas formas artísticas que criam, por exemplo, a pintura e a plástica, ou na essência dos movimentos internos da música e da poesia, quem vivencia interiormente a arte de modo profundo, coisa que na época atual muitos artistas não fazem, compenetra-se com algo que lhe capacita a encarar o homem em determinada direção, na direção de sua natureza imaginativa. Isso é algo que virá sobre a humanidade. Isso é algo que virá sobre a humanidade. Enxergar o homem em uma imagem. Vocês já ouviram algo sobre os elementos desse enxergar em imagem? Quando olhamos para o homem e a sua cabeça, obtemos uma indicação do passado.
Assim como enxergamos o sonho como reminiscência da vida externa e dessa maneira recebemos o seu significado, todos os fenômenos externos tornam-se, para aquele que enxerga, imagem de algo espiritual. Dessa maneira, devemos aprender a enxergar a imagem arquetípica do ser humano por sua natureza imaginativa. Futuramente, o homem se tornará transparente para o homem. Como é a forma da cabeça, como ele anda, tudo isso será visto com outro engajamento, diferente do que acontece atualmente. Somente poderemos conhecer o homem em seu eu quando ganharmos uma imagem de sua forma imaginativa. Quando sentirmos que aquilo que o olho externamente nos mostra, desculpe, vou ler de novo. Somente poderemos conhecer o homem em seu eu quando ganharmos uma imagem de sua forma imaginativa, quando sentirmos que aquilo que o olho externamente nos mostra se relaciona com a sua realidade espiritual, como a imagem na tela se relaciona com a realidade que ela representa. Devemos desenvolver esse sentimento básico. Não devemos encontrar o homem e enxergar nele apenas a sua relação com seus ossos, músculos, sangue, etc. Mas devemos aprender a enxergá-lo como a imagem de seu ser eterno, suprassensível e espiritual. O homem passa por nós e não poderíamos conhecê-lo se aquilo que passa por nós não despertasse em nós a imagem daquilo que ele é como ser suprassensível e espiritual. É dessa maneira que enxergaremos o homem. O que veremos no homem, considerando as formas humanas e os movimentos humanos e tudo o que se relaciona com isso, como imagem do eterno, nos deixará frios ou quentes. Isso nos preencherá interiormente com calor ou frio. Assim caminharemos pelo mundo conhecendo as pessoas intimamente. Uma pessoa que encontrarmos nos fará sentir frios e outra nos fará sentir quentes. Quem mais vai sofrer são as pessoas que não deixam os outros nem quentes nem frios. Teremos uma vivência interior no éter calórico que penetra o nosso corpo etérico. Esse será o reflexo do elevado interesse de homem para homem, o qual precisa ser desenvolvido. Quer dar uma parada? Eu estava lendo, rapidinho, quando ele fala da arte, né, que justamente é esse lugar do meio, né, do sentimento. E é isso que, quando ele falou lá da solidão, do isolamento, eu pensei nisso, né, que a gente se desliga do sentimento, né, e o outro não me choca, né. Se o outro está ali passando fome, eu não tenho nada a ver com isso, porque eu dou conta de mim. E ele também tem que dar conta dele, né. E aí, acho que quando ele está falando também que a gente vai perceber por esses lugares, né, de frio ou quente, é desse lugar do sentimento, né? Que é o que a outra pessoa provoca em nós, né? E quando eu tô fechado, tanto faz se o outro tá assim ou assado, não me, não, não toca, né? Falando assim, né? Não contamina, né? Eu não sinto nada. É a indiferença, né, com o que está ao meu redor. Tem situações que até, falando por mim, né? Me sinto impotente em não poder fazer nada, mas aquilo me toca de alguma maneira. E aqui, do que você falou e do que ele traz aqui, assim, é passar pela situação e não me desrespeito, não é comigo, e entendi assim também.
sim. Eu acho que eu li em alguma outra GA, eu não lembro agora qual, que ele fala assim que nem todo mundo a gente vai poder ajudar. Só que aquele impacto que aquela pessoa, aquela situação causa em nós, isso sim pode nos levar a ir construindo esse lugar de o que que eu posso fazer, né? O outro realmente também é da minha conta, né? E aí outro dia eu passei por uma situação assim, que eu fui parar o carro e um homem veio pedir para olhar o carro, né? E eu nunca tenho dinheiro, porque a gente nunca tem mais dinheiro, né, na bolsa. E aí ele falou assim, ele estava com dificuldade de andar, e ele falou assim, compra pé de frango para mim ali no açougue, porque eu tô com problema nas pernas e eu preciso. E aí a gente fica com medo também, né? Enfim, aí eu falei, não, eu não vou no açougue, eu vou em outro lugar. Ele falou, não, então compra mel para mim, né? Enfim, aí eu trouxe lá uma coisinha para ele. Mas engraçado, né? Antes eu não tinha essas coisas, então eu falava, porque ainda mais que eu moro em São Paulo, né? Isso a gente acaba ficando meio fechado, né? Para as coisas, assim, eu pelo menos. Mas aquilo me marcou, porque eu fiquei pensando, né? Sabe quando aquilo te fala, nossa, realmente ele tinha um problema nas pernas, né? Não sei, me trouxe uma outra vivência, diferente das que eu tinha antes, do tipo, ele só quer dinheiro. Sabe aqueles pensamentos que a gente sempre tem, né? Eu fiquei. E aí depois eu falei, não, mas eu não posso ficar com culpa, porque eu fiz alguma coisa, porque senão a gente também vai por aquele lugar, né? Eu vou ajudar todo mundo, e a gente acaba não fazendo nem pra gente, né? Enfim, é uma vivência forte, assim, que eu ainda. Mas para mim é novo, né? Isso que eu quero dizer. Foi uma coisa nova. A Carla queria falar alguma coisa? Eu vi que ela abriu o microfone. Não? Não. Ah, me enganei. Sim, tem esse aspecto, né, da vida emocional, do arte, desenvolve o sentir, mas tem um outro aspecto da ampliação da consciência, né? A partir desse âmbito do sentir, mas a gente tem que olhar também para que a gente não olhe só apenas o sentir, mas que a gente olhe para essa capacidade de transformar o racional, que a gente tem bastante, que é da época cultural anterior, né? Que é a capacidade intelectual, numa capacidade imaginativa, né? Então, quando a gente consegue desenvolver essa outra qualidade de pensar, que inclui o sentir, evidentemente, mas não fica apenas no sentimentalismo, né? Mas que permite que o coração se transforme num órgão de percepção, né? Então a gente aprende, digamos, entre aspas, a pensar com o coração, né? E o pensar do coração, a transformação da consciência, é nessa consciência imaginativa que não nos fala da vivência exterior de uma maneira intelectual, mas nos fala dessa vivência, né, com o outro de uma maneira que contém imagens, né? A gente vem treinando isso usando as metáforas, né? Quando a gente usa uma metáfora, que é uma imagem que fala muito mais do que a gente poderia falar intelectualmente sobre uma coisa, né? Então, também tem esse aspecto que ele traz da necessidade do ser humano evoluir e que isso vai acontecer nessa época da alma da consciência, dessa imaginação, dessa consciência imaginativa, que a arte possibilita, a arte ajuda a desenvolver essa consciência, né? Por exemplo, uma poesia, né? Como ela sintetiza, né? E traz a profundidade, né? Sem essa explicação assim racional, né? Não é mais dividir as coisas em categorias, mas agora é um olhar é, que faz uma síntese, né? Muito profunda das coisas, né? Então, perceber o outro e perceber o ser humano desse ponto de vista
ele caminha para a percepção espiritual. Então, a gente vai olhar o outro não só como um ser corporal, não só como um ser anímico, mas também como um ser eterno, né? Que está aqui também cumprindo os seus karma e a sua tarefa, né? Então, é muito incrível, porque quando a gente olha o outro realizando ações que a gente julga que não são ações adequadas, se a gente tiver essa imagem de que aquilo é um ser espiritual que vai carregando o seu desenvolvimento em várias encarnações, a gente pode dizer, não dá para julgar uma pessoa numa encarnação só, né? Então, assim, são percepções que a humanidade deve desenvolver aos poucos, muito lentamente, completamente diferentes do que a gente tem hoje e que é necessário, porque a gente conquistou, é um caminho para chegar lá, né? Mas agora, através da arte, a gente pode ampliar esse pensamento intelectual, racional, que a gente conquistou na época anterior à época da consciência, né? em, em um pensamento mais vivo, né? Considerar isso também, né? É uma tarefona também. Muito bom. Mais um pouquinho. Marta vai falar? Não? A segunda área deve despertar no homem atual sentimentos ainda mais paradoxos, porque ele atualmente não tem nenhuma inclinação para absorver essas coisas. Mas talvez seja justamente essa antipatia que, em tempos não muito distantes, faz despertar nele uma simpatia para querer fazer o certo. Essa segunda área é a seguinte: os homens se entenderão de uma maneira diferente. Os 2 milênios que ainda restam para o desenvolvimento da alma da consciência possibilitarão isso. Mas esses 2 milênios não serão totalmente suficientes. Uma parte da sexta época pós-atlântica será necessária. Com a capacidade de reconhecimento do eu, se desenvolverá uma segunda capacidade. A capacidade de captar no outro a sua relação com a terceira hierarquia, anjos, arcanjos e arqueus. Isso será desenvolvido por meio de uma nova relação do homem com a língua. A língua já ultrapassou o auge de sua evolução. A língua tornou-se algo abstrato. Uma onda da mais profunda inverdade assola o mundo por meio da tentativa de ordenar a humanidade de acordo com as diferentes línguas dos povos. Os homens não têm mais a relação com a língua que os reconhece em sua essência por meio dela. Para melhor entendimento desse assunto, vou dar um exemplo que já dei em várias outras ocasiões, inclusive em uma palestra pública em Zurique, porque é bom trazer esses assuntos para públicos maiores. Trata-se do seguinte: é surpreendente estudar trabalhos de Hermann Green, que era um típico representante da cultura centro-europeia do século XIX, a respeito da metodologia da história e os comparar com textos de Woodrow Wilson. Como já mencionei em outros lugares, eu fiz esse trabalho de comparação minuciosamente. Quando pegamos certas frases de Woodrow Wilson e as comparamos com certas frases de Hermann Green, constatamos que as frases são praticamente idênticas. E, novamente, podemos pegar frases inteiras sobre a metodologia da história de Hermann Green e achar nos textos de Woodrow Wilson. Mas, apesar disso, existem diferenças radicais entre os dois. Quando lemos os dois,
não pelo seu conteúdo, porque o conteúdo fica cada vez menos importante conforme a humanidade vai evoluindo. No texto de Hermann Grimm, cada frase é uma conquista interior. Mesmo que não concordamos com o conteúdo, sentimos que cada frase é conquistada arduamente. Woodrow Wilson lança suas frases impulsionado pelo próprio demônio, pelo qual ele é dominado em seu subconsciente, que lhe inspira em seu consciente. A origem faz a diferença. De um lado, a superfície da consciência, e de outro lado, a possessão do subconsciente, inspirando o consciente. Precisamos ter clareza. O que vem do lado de Woodrow Wilson emana de uma certa possessão. Escolhi esse exemplo para mostrar-lhes que nos dias atuais não é mais uma questão de coincidência exata de cada palavra. Sinto, a cada vez, uma profunda tristeza quando amigos antropósofos me trazem frases de um ou outro pastor ou professor dizendo: isso soa bem antroposoficamente. Na nossa época atual, um professor pode expressar o que é politicamente correto e que coincide com o conhecimento da época. Mas não é mais uma questão de palavras certas. É uma questão de que região da alma humana jorram essas coisas. Cíntia, podemos parar por aqui. Já está na nossa hora, né? Mas eu não sei para vocês, o que me trouxe esse trecho lido foi o que o Jair falou no primeiro encontro, que o Daniel leu as palestras do Steiner, meditou cada uma para poder fazer o livro, não é? Para poder escrever. E para mim ficou essa impressão que o Hermann Green, o que ele trouxe, o que ele escreveu e falou foi a partir de um trabalho interno, não é? De uma pensou, vivenciou, meditou sobre isso. E o Woodrow Wilson, que foi um presidente norte-americano, né, na Primeira Guerra Mundial, tudo que ele trouxe foi de um impulso, nada meditado, nada pensar, refletido, né? Fiquei com essa impressão. Não sei se é por aí, mas então ficamos por aqui. Na próxima semana, não, daqui 15 dias. Semana que vem não teremos o encontro, que tem o Congresso de Micael. Então, em 4 de outubro, nos veremos.